Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governantes por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus nos faz uma exortação nos chamando à fé, à confiança, a um abandono a Ele e à força do Espírito Santo. Quando Jesus diz que nós seremos entregados às sinagogas, postos nas prisões, ou seremos levados diante de reis e governantes, Jesus ele está querendo nos chamar a atenção que quando a nossa vida é conduzida por Ele, o Espírito Santo nos leva aonde Ele quer para que a gente possa dar testemunho. Ele nos leva diante daquelas pessoas que nós menos imaginamos, para que nós diante dessas pessoas possamos dar esse testemunho de vida, esse testemunho onde nós falaremos a verdade de Deus para aqueles que nós encontramos. Mas essa verdade de Deus que não é uma verdade somente para convencer o outro, mas é uma verdade que brota do mais profundo do nosso coração e ela é manifesta com uma convicção. E essa convicção é essa certeza, essa moção do Espírito, essa efusão do Espírito, fazendo com que esse transbordamento da graça da nossa vida possa tocar a vida daqueles que nós encontramos e daqueles ao qual nós somos levados para exortar, para pregar, para anunciar a verdade. Porque o verdadeiro transbordamento do Espírito vem pelo anúncio não só da palavra, mas da palavra que é presidida pelo testemunho, pela vida, a vida de união com Deus. Por isso que Jesus Cristo ele vai fazer essa exortação, para que a gente não tenha medo quando nós formos levados diante desses grandes da sociedade, diante desses lugares e ambientes de status. Mas nós que somos pequenos em Deus, precisamos entender que somos unicamente instrumentos dessa grande obra de salvação. Por isso Jesus ele vai dizer: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Ou seja, quando nós nos abrimos a essa obra de confiança em Deus, o próprio Deus, ele se manifesta através de nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele começa pelos seus dons de sabedoria, de inteligência, de ciência, de conselho, de fortaleza, de piedade, de temor. Ele gera essa obra no nosso interior, fazendo com que venha a nós aquilo que aqueles que estão diante de nós precisam ouvir, precisam contemplar, precisam experimentar. E assim a nossa vida ela se torna um instrumento do amor de Deus, um transbordamento da graça divina que toca essas pessoas, esses que estão à nossa volta, fazendo com que eles cada vez mais em sua vida possam realmente corresponder a esse chamado do anúncio,
e possam encontrar nas nossas palavras, na nossa vida, o verdadeiro caminho de salvação. Essa é a convicção, essa é a obra que Deus quer realizar em nós. Mas quando Jesus fala para que a gente não prepare a nossa defesa, Ele está querendo nos chamar a atenção que nós precisamos confiar nele. Não preparar a defesa significa não ficar buscando palavras e argumentos humanos, a sabedoria humana, para argumentar ou para convencer. Porque Deus ele não quer argumentar e convencer. Deus ele quer cada vez mais iluminar a vida dos nossos irmãos e convertê-los à verdade, à justiça, à bondade, para que possam contemplar a verdadeira beleza da vida. Assim é a obra de Deus, que deve acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Porque quando as nossas palavras são só argumentos e a nossa forma de anunciar é só convencimento, a obra de Deus ela não acontece, porque nós estamos confiando muito mais na nossa autossuficiência do que no poder de Deus. Quando nós não preparamos nada, nós nos abrimos a confiar em Deus e na graça, no Espírito Santo. E assim, diante daquilo que nos é apresentado, a obra de Deus, o Espírito Santo vai nos iluminando e nos dando a capacidade de entender aquelas circunstâncias e de rebater, não com argumentos, mas com a própria verdade, que é Cristo, para que a obra de conversão aconteça naquelas vidas. Assim, essas almas são iluminadas, são purificadas e começam a adentrar num caminho de união com o próprio Deus. Essa é a nossa missão e nós precisamos entender justamente isso. Precisamos confiar mais em Deus e não na nossa própria vontade, nas nossas próprias forças, para que não sejamos autossuficientes, porque a autossuficiência é o grande pecado que faz com que o Espírito Santo seja inibido na nossa vida. E quando o Espírito Santo ele é inibido na nossa vida, nós não conseguimos mais corresponder à graça divina, porque o Espírito Santo ele se torna um escravo engaiolado dentro de nós e nós não conseguimos permitir com que ele transborde, que aconteça essa efusão do Espírito Santo através de nós. Por isso, precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, para que assim, verdadeiramente, possamos dar esses passos de crescimento na liberalidade, na liberdade do dom de Deus em nós, para que o Espírito Santo em nós possa transbordar e possa nos dar palavras acertadas, não para argumentar e convencer, mas para iluminar e converter as pessoas, porque essa obra não somos nós que fazemos, mas é o próprio Deus em nós e através de nós que realiza a todos aqueles ao qual nós somos levados e encontramos a cada dia, porque aonde Deus nos leva, aonde o Espírito Santo nos leva, Ele já está preparando esse lugar e essas pessoas que nós vamos encontrar, para que assim possamos ali unicamente testemunhar essa obra da graça que acontece já na nossa vida. E assim esse transbordamento do Espírito em nós toca a vida dos nossos irmãos, porque nós somos somente instrumentos, nós somos canais dessa graça divina para que possamos transmitir o que nós recebemos do próprio Cristo para a vida dos nossos irmãos. E assim seremos esses instrumentos de transformação de outros Cristos nesta terra. Pois, como diz o próprio Cristo, no final do Evangelho, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que nós ganhamos a nossa vida, que é a vida eterna, e conseguimos ganhar outras vidas para a eternidade, para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.